Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo de número 6, que é o texto que nós vamos usar para essa maravilhosa reunião, onde nós estamos aqui só para ser treinados e impulsionados para produzir mais, não é? Lucas 6, a partir do versículo 12. É o texto que nós vamos ler. Nossa missão aqui é falar sobre o discipulado 1 a 1, trazer também um pouquinho do discipulado. Versículo 12, irmãos, encontraram? Pode dizer amém? Diz assim, irmãos: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, a quem se tornou traidor. Se tornou traidor. Meus irmãos, quando a gente vai falar sobre esse importante trabalho chamado discipulado, eu quero mais uma vez frisar a importância desse trabalho, dessa reunião nessa noite, por conta desse treinamento que nós estamos recebendo. Um dia, eu ainda era pastor da área 10, eu fiz uma reunião lá e disse para os irmãos assim: eu digo, irmãos, do mesmo jeito que nós estamos aqui fazendo uma reunião para o avanço da obra de Deus, os demônios também fazem reuniões para barrar o avanço da obra de Deus. Então, do mesmo jeito que nós estamos sendo treinados aqui, Satanás também tem os seus agentes do mal treinando para tentar impedir o crescimento da igreja. Por isso eu quero despertar os irmãos que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de uma importância que você não tem ideia. E o conhecimento que você está recebendo aqui nesta noite é o conhecimento para destravar muita coisa neste mundo. Então, observe isso. Se os demais que têm disponibilidade pudessem estar aqui, seria uma bênção para receber mais treinamento. Eu quero começar dizendo aos irmãos, e isso eu peguei de um evangelista muito conceituado no mundo, já partiu para Cristo. Ele fez uma observação interessante sobre isso aqui. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Jesus, ele se retirou para o monte a fim de quê? De orar, né? Repitam comigo, a fim de quê? De orar. E a Bíblia diz que ele passou o quê, irmãos? A noite orando. Então, se nós pegarmos o relógio lá de Israel, para eles a noite começava às 18 horas. E o dia abria-se, o dia para ele começava às 6 horas da manhã. Então, provavelmente, Jesus passou 12 horas de oração, porque ele passou a noite orando, né? Ele passou a noite orando. E eu quero perguntar para os irmãos, quantos discípulos ele escolheu? Ele escolheu Jesus? 12. E ele passou quantas horas orando? 12. Então, 12 horas de oração para escolher 12 discípulos. É como se Jesus estivesse orando 1 hora por cada um dos discípulos. Ele estava orando 1 hora por cada um dos discípulos. Quando ele desce do monte, ele chama para si aquele que ele mesmo quis. Mas tem uma outra versão que ele diz que ele chama para si o que ele mesmo quis. Ele chama para estar com ele, né? Primeiro, Jesus chama para quê? Para estar com ele, né? Depois, ele lança esses discípulos, após ele se ressuscitar, está com todo o poder no céu e na terra, ele lança esses discípulos. Mas primeiro, ele chama para si. Eu quero dizer para o irmão com essa palavra que todos nós que estamos aqui fomos escolhidos a dedo por Jesus. Escolhido a dedo.
Então você está aqui por um propósito. E você está aqui porque você foi chamado para produzir no reino de Deus. Se você não produz, você não tem ideia do pecado que você está cometendo. Se você não produz no reino de Deus, você está pecando. Porque existe o pecado da omissão, e existe o pecado da comissão, e existe o pecado da procrastinação. Né? Pecado da omissão é quando Deus me chama para fazer uma coisa e eu não faço. Pecado da procrastinação, parece com o da omissão, é quando Deus me chama para fazer uma coisa e eu fico adiando. Né? E o pecado da comissão é quando Deus me chama para fazer, eu faço, mas faço de qualquer jeito. E a Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, displicentemente, preguiçosamente. Então, meus queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez seja a raiz da gente não discipular, que é não estar com Jesus. A Bíblia diz que Jesus chamou seus discípulos para estar com Ele. Quando nós estamos, irmãos, em um relacionamento de intimidade com Jesus, nós vamos automaticamente produzir. É inevitável. Quando você tem sede pela presença de Deus, é inevitável você não correr para Deus. Quando você tem uma chama ardendo no teu coração, é inevitável você não produzir, você não dar frutos, você não despertar. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus como Salvador, nasci no Evangelho, mas tive que confessar a Jesus. Eu era um adolescente e eu friviava o Tempo Central atrás de uma pessoa para aceitar Jesus. Eu levei muita gente nos bancos. Eu andava nos bancos do Tempo Central trazendo as pessoas para Jesus. Eu me lembro também que uma vez nós fomos comissionados para ir para o Areal. Nesse tempo era o irmão Zé Milton, dirigente do Areal, irmã Esna, e me colocaram como professor da sala do discipulado. E a escola dominical começava às 9 horas da manhã. Eu chegava às 8 da manhã, ia na casa de cada um dos novos convertidos, né? E trazia eles para a sala do discipulado. Irmão, vocês sabem quantos alunos tinha no discipulado? Tinha quase 30 alunos no discipulado. Mas eu saía às 8 horas da manhã, ia na casa de tudinho e trazia eles para a escola dominical, né? Então, tudo isso faz parte do quê? Do interesse, da chama, do despertamento. Mas se nós aqui estivermos dando uma palestra nessa noite e você sair daqui sem nenhuma reação, né? É você que está pecando contra Deus, né? Eu gosto muito de fazer uns trabalhos nos hospitais, vez por outra eu estou no Socorrão, no Laura, na UPA, evangelizando, pregando. Eu já tive mais liberdade, hoje está mais diferente, mas eu entrava até na UTI, ganhava pessoas para Jesus na UTI. Na pandemia, eu entrei nas salas lá das pessoas infectadas. Eu tive essa coragem aí nesse tempo da pandemia. E uma das coisas que a gente ouve muito no hospital é: Jesus, me dá mais uma oportunidade para me fazer tua obra. A gente vê muito voto em hospital, muito voto. Senhor, se tu me tirar desse leito, eu vou trabalhar para ti. E teve tanta oportunidade saudável e não trabalhou. Mas em hospital, irmão, tem voto. Tem voto. E muitas das vezes Deus ouve e tem misericórdia. Então eu quero começar dizendo aos irmãos, nessa oportunidade, uma palavra que eu não quero que você esqueça. Eu quero que você repita comigo. Diga assim: discipular é transferir vida. Vamos repetir de novo. Diga: discipulado é transferir vida. Discipular é transferir vida, né? Você já prestou atenção quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele transmite o quê? Vida, né? Irmão, mas tu é alegre. Irmão, mas tu é cheio. Irmão, mas é bom estar contigo. Irmão, mas a presença de Deus te acompanha. A gente transmite vida. Quando a gente anda perto de uma pessoa que tem Deus na vida, irmãos, é bom demais. A gente falta de grudar e não querer largar mais aquela pessoa, não é? Porque ele tem
vida, tem Deus, é cheio do Espírito Santo. Então, um crente, eu considero assim, irmãos, olha, a presença de Deus, eu comparo como um imã, né? Você pega um imã e pega o metal. Se você botar perto o metal do imã, o que o imã vai fazer? Vai puxar o metal. Quando um crente tem a presença de Deus, aonde ele passa, ele vai atraindo as pessoas. Ele vai trazendo as pessoas para perto dele, porque a presença de Deus, irmão Pelé, faz isso, não é verdade? Ela atrai as pessoas. Então, um ponto cerne no discipulado é que nós estamos prezando de vida com Deus. Amém? Esse é o ponto cerne do discipulado. Nós estamos precisando de vida com Deus. Nós estamos precisando de vida com Deus. O MDA, que é vamos dizer assim, um protótipo do modelo de visão de pequenos grupos que a gente pegou, eles têm uma frase, um lema que diz assim: ganhando, é possível ganhar multidões e cuidar bem delas. Esse é o lema da Igreja da Paz, né? Que a gente pegou o modelo lá em Fortaleza, eu, pastor Valbert e outros. Ele diz: é possível ganhar multidões e cuidar bem delas. É possível, irmãos, ganhar muita gente e cuidar bem delas? É possível? Né? Cada crente é envolvido com o interesse de cuidar bem das pessoas. Eu acho bonito demais quando tem umas igrejas que na porta já tem as placas, né? É a sua primeira vez? Tem uma placa dizendo assim: é a sua primeira vez? Fale comigo, né? Outros têm uma placa dizendo: seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Aí outra placa diz assim: aqui você é bem amado. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Aqui você é bem cuidado. Não saia sem deixar seu contato, né? Então, tudo isso faz parte do nosso interesse por ganhar vidas. E eu quero dizer aos irmãos que Jesus priorizou o discipulado. Existem algumas passagens na Bíblia, de Jesus discipulando 1 a 1, que ele leva um tempo. Por exemplo, com a mulher samaritana, eu considero a conversa mais longa de Jesus com uma pessoa, eu considero ali a mulher samaritana. Jesus conversando com aquela mulher, e a Bíblia Sagrada diz que ele trata aquela mulher, ele diz quem aquela mulher é, né? Ele estava em Sicá, e a Bíblia Sagrada diz que através daquela mulher, ela ganhou a cidade dela para Jesus. E quando ela chega para falar na cidade dela, ela disse assim: achei um homem que falou tudo o que eu fiz. Ou seja, achei um homem que tirou a radiografia da minha vida todinha. Não será porventura ele o Cristo? Aí o povo de Sicá vai lá ver Jesus, porque uma coisa que eu quero dizer aos irmãos, que eu acho bonita, é que o evangelho gera credibilidade. Vocês já prestaram atenção? Quem somos nós, irmãos, para ser portador do evangelho? A maioria de todos nós aqui teve uma vida passada ruim, feia, né? Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Então, quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que a gente ganha é credibilidade. Aí, depois que essa mulher vai, o povo todinho da cidade vem, pede para Jesus permanecer, e ele ainda ficou 2 dias lá. Então, aquela mulher, ela foi tratada especificamente para gerar. Então, uma mulher ganhou a cidade de Sicá. Uma mulher ganhou a cidade de Sicá, uma cidade samaritana. Se ela ganhou uma cidade, o tanto de vidas que você pode ganhar. E eu pergunto aqui para todos nós: você tem interesse de ganhar vidas para Jesus? Você tem interesse mesmo de ganhar, de cuidar? Quem tem interesse aqui? Levante a sua mão bem alta assim, para o Espírito Santo ouvir o teu coração, permaneça aí e diga assim com os olhos fechados. Diga para o Espírito Santo ouvir: eu tenho interesse, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo, ganhar vidas para a tua glória. Eu quero. Se o Espírito Santo ouve essa oração que eu acredito que ele está ouvindo, eu quero te dizer que a partir de hoje vai mudar a dinâmica espiritual da tua vida.
Então, irmãos, para a gente avançar aqui, eu quero dizer aos irmãos que o potencial do evangelho é algo incalculável. Quando Jesus ressuscita, eram quantos discípulos, irmãos? Quantos? Quem se lembra? Quando Jesus ressuscita, eram quantos discípulos? 11, não era mais 12, porque Judas traiu. Eram quantos? 11. Qual foi a missão que Jesus disse para eles? Vão, façam discípulo por todas as nações. Como é que eles poderiam fazer isso se eles só eram 11 homens? Aqui na Coab nós temos o quê? 300 congregados? 250, 300 irmãos congregados? Sim ou não? Mais ou menos. Se eles eram 11 e ganharam, discipularam, alvoroçaram o mundo da época, e nós aqui podemos fazer o quê? Ou não podemos, irmãos? Podemos ou não podemos? Podemos ou não podemos? Podemos. E por que você não está fazendo? E por que você está cheio de ferramentas? O pastor Valber acabou de falar aqui de Efésios 4 e 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E por que a gente não está fazendo? E por que a gente não produz? Eu quero dizer aos amados irmãos nessa oportunidade que os 11 especificamente tiveram grandes resultados porque eles andavam com Jesus. Andavam com Jesus. Eles eram amigos pessoal e íntimo de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que quando a gente faz discipulado, é preciso entender essa questão da intimidade. Rapidinho, abra sua Bíblia aí, em João, capítulo de número 18, versículo 1 e o versículo de número 2. Olha como Jesus fazia o discipulado desses homens. O investimento do reino de Deus na tua vida, ele é muito grande. Você não tem ideia do tamanho do investimento de Deus na tua vida. João 18, versículo de número 1. Olha como Jesus realizava o discipulado individual, o discipulado daqueles discípulos de forma individual. João 18 e 1. Quantos acharam? Digam amém. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3, diga lá. Depois de dizer isso, com seus discípulos, para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. João 18 e 1. Versículo 2. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Então, esse ribeiro de Cedron, onde havia ali um jardim, era um lugar específico para Jesus conversar com os seus discípulos, né? Eu quero dizer aos irmãos, nessa oportunidade, o pastor Valbert está aqui, o pastor Valbert, o pastor Hamilton também está aqui, e para que a gente realize o discipulado 1 a 1, a gente tem que ter um espaço e um lugar para conversarmos com os líderes de forma bem pessoal, de forma bem transparente. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos nessa noite. Você tem dificuldade de prestar contas da sua liderança? Tem dificuldade? Se o seu pastor lhe chamar para conversar de forma bem transparente, você se chatearia? Ou você receberia uma palavra de qualidade, de melhoras? A maioria da gente, irmãos, a gente evita conversar de forma transparente porque a gente tem medo do irmão se ofender. Porque às vezes tem alguns crentes que é que nem malícia. A folha da malícia. Triscou, fechou, né?
Quando trisca, fecha. É por causa de alguns bloqueios individuais que muitos crentes não crescem. É por causa da falta de uma conversa bem transparente que a gente não cresce. Eu trabalhei numa empresa, no Crédito Amigo do Banco do Nordeste, e lá tinha reunião de feedback. Eu aprendi isso lá. E aí a gente era desafiado para bater as metas todo mês, e aí a gente tinha que fazer uma agenda de atividade do que a gente ia fazer para bater a meta e trazer novos clientes para a carteira. Quando a gente não fazia isso, aí a coordenadora nos chamava para uma sala, ficava a fila dos assessores aqui, ó, ficava a fila, pastor Valdo, dos assessores, aí cada um entrava na sala para conversar com ela, por que não bateu a meta? E levava a agenda dizendo dos eventos que eu marquei e não realizei. E aqui a palavra. Irmãos, essa palavra do pastor George me tocou, porque assim, eu fico pensando, não é uma cobrança para os irmãos, é para a gente melhorar. Mas eu fico pensando que nós devemos mais satisfação ou temos mais responsabilidade com as atividades da nossa vida material. Citando aqui exemplo. Isso acontece não só no mundo dos bancos, mas em outras empresas. As empresas, elas estabelecem metas e o supervisor cobra do coordenador, que por sua vez vai cobrar do vendedor, que por sua vez vai cobrar do cobrador e etc. Uma rede, uma teia. Estabelece-se meta e exige-se o cumprimento dessas metas. E há um empenho, há um esforço para que essas metas elas sejam alcançadas. Agora vamos trazer para o nosso contexto. Será que a gente está orando por aquilo que Deus colocou no nosso coração? De ganhar uma alma, cada crente. Ganhar uma alma é uma meta que nós colocamos aqui na nossa área. Estamos chegando já no final do ano. Cadê as almas? Cadê as almas, irmão? Cadê as pessoas novas convertidas? Cadê os novos discípulos? Cadê os candidatos ao batismo? Eu estou falando isso só para a gente pensar, para a gente refletir, que se lá fora a exigência, se lá fora a cobrança, nós estamos trabalhando aqui de forma espontânea, voluntária, ninguém é pago para trabalhar. Mas quando eu digo que o que nós fazemos para o reino de Deus é pouco em relação àquilo que Ele tem feito por nós, não é verdade? Tudo que fizermos para o reino de Deus, ganhar a alma, discipular, trabalhar, se esforçar, se empenhar, ainda é insuficiente por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, coloco isso diante de todos nós. Vamos estabelecer meta e vamos orar. Pedir ajuda ao Espírito Santo, que Ele é quem nos ajuda, que nos capacita, para quando nós colocarmos, assim, eu quero ganhar uma alma, eu quero discipular, eu quero multiplicar o meu GF, eu quero ver alma se rendendo aos pés de Cristo, eu quero fazer a minha parte, coloque isso como meta. Nós temos meta de crescimento, de multiplicação, mas nós não temos alcançado as metas. Isso que a gente precisa pensar. Alguma coisa precisa ser repensado, né? Precisa ser repensado. Se lá fora se coloca a meta, e se cobra, e se exige, e se alcança, por que nós não podemos fazer aqui? Se nós servimos a um Deus que tem interesse de salvar Bacabal. Bacabal tem 103 mil, quase 104 mil habitantes. Talvez tenhamos aí um número de 10%, de 20% de evangélicos. Se nós tivermos 20% de evangélicos, nós temos 20 mil crentes, incluindo aí as outras igrejas evangélicas. 20 mil pessoas aceitaram Jesus, 20 mil discípulos. Eu estou só fazendo uma hipótese, que eu não sei realmente esse número, não tenho esse dado exato. Mas se nós tivermos 20%, nós temos quantos por cento que precisam aceitar Jesus? 80%. Ou seja, mais de 80 mil pessoas em Bacabal precisam de Jesus. Olha o tamanho do nosso desafio, o tamanho da nossa meta, o tamanho da nossa responsabilidade. E aí muitos ganham, entram,
e não recebe o discipulado. É por isso que nós estamos trabalhando aqui o discipulado. Obrigado, pastor. Acho que eu me estendi muito no comentário. Então, irmãos, continuando aqui, os irmãos sabem que quem produz vida nas pessoas, no pecador, é Jesus, né? Mas nós precisamos nos despertar. Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos, que era nesse vale de Cedron, aqui em João 18, 1 e 2, que havia uma conversa com os discípulos. Os irmãos sabem que, vez por outra, Jesus conversa com a gente. Jesus conversa contigo, irmão? Amém? Conversa. Ele desperta a gente, né? Ele cobra da gente. Quantas vezes nós temos sonho de despertamento? Deus usa alguém em profecia, te levanta, não é? Porque Deus, irmãos, Ele sabe o que colocou nas nossas mãos. Então eu quero dizer para os irmãos, para avançar aqui, que Jesus passa cerca de 3 anos e meio com os discípulos, forjando o caráter deles, fazendo ou tratando algumas áreas espirituais na vida deles. E eu quero dizer ao irmão nesta noite que, irmãos, avance um pouquinho na sua caminhada cristã. Avance. Não fique preso ao passado, não. Tem irmãos que eles se lembram até quem foi que colocou a pedra fundamental daqui, mas parou no tempo. Eu já vi muitos irmãos dizendo assim, quando um pregador se torna famoso, e já fui aqui da congregação ou de outra congregação, aí alguns irmãos dizem assim, eu andei com ele, eu fui para o culto com ele, tudo bem, glória a Deus, mas como é que você está hoje? Continua o mesmo? Está produzindo? Como é que está o primeiro amor? Ainda continua? Porque a gente não vive, irmão, de currículo, a gente vive de frutos. A gente vive de frutos. A gente não vive de currículo. A gente vive de frutos espirituais. Então, como era ser um discípulo ou um discipulador no tempo de Cristo ou nos nossos dias também? Primeiro, o amor foi a maior marca deixada por Jesus entre os discípulos. Se o discipulador não aprender a amar, ele não vai conseguir discipular. O discipulador é alguém, irmão, que tem muita paciência. Discipular alguém exige o quê? Paciência. Vocês já viram aquelas ovelhas que dão até marrada, cabeçada no pastor? Já viram? Tem umas ovelhas, minha amiga, que elas correm para dar marretada mesmo. E muitas das vezes a gente não pode se comparar com esse irmão, porque graças a Deus, Deus deu a você mais maturidade, te deu mais paciência, porque tem umas pessoas que têm que ter paciência. Eu estava pregando agora na Filadélfia, no bairro da Areia, e eu fiz uma pergunta aos irmãos, naquela oportunidade. Eu perguntei assim, meus irmãos, quem de vocês tem filhos espirituais? Quem de vocês já treinou alguém? Quem de vocês costuma adotar uma pessoa específica para orar? O ministério da intercessão é muito bonito, né? E os irmãos aqui nesta noite, têm filhos espirituais? Amém? Você tem filhos espirituais? Amém? Você já treinou alguém? Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei na minha vida, quem me deu a oportunidade foi a irmã Esna, o irmão Zé Milton, lá no Areal. E eu estava tão nervoso que tem aqui essas rampazinhas, né? E eu subi, foi pela frente, meti o pezão aqui no meio e subi no púlpito. Aí ela se disse assim, a irmã Esna, ainda me lembro, acho que ela nem sabe disso, nem se lembra. Ela me disse assim, olha, George, é pela rampa que a gente sobe, ó. É pelo degrau que a gente sobe. Eu digo, oh, me perdoe, mas nunca esqueci uma coisa tão simples, né? Uma palavra tão simples dela. Mas eu aprendi a subir, nunca mais eu subi assim, reto. Uma palavra que ela me disse, um treinamento, uma orientação simples, mas serviu para a minha vida.
Então, quero dizer para os amados irmãos que o discipulador ele tem que ter amor. Amor. Você vai na casa do seu discípulo e diz: não vem agora não, eu não estou em casa não. Tá bom, eu venho mais tarde. Não quero mais ser crente não. Aquele irmão olhou com a cara ruim para mim. Digo: não, mas fique tranquilo que eu vou pedir para ele sorrir para ti na próxima oportunidade. Mas não desista não, né? Não desista. Eu vi o pastor Raposo contando a história de que quando o pastor Gesiel Gomes, ele era um jovem, um adolescente, um jovem, disse que o pai dele, o pastor Francisco Assis Gomes, dizia: esse daí não dá nada. Se tornou o príncipe dos pregadores. Né? Se tornou o príncipe dos pregadores. Dizem que ainda jovem, o pai dele colocava o tamborete para ele, o pai do pastor Gesiel Gomes, e ele citava todinho o Salmo 119. Com me parece, 170, não sei se é 6 versículos. Ele citava o Salmo 119, em cima de um tamborete. Ele já fazia isso. Então, eu quero dizer aos amados irmãos que o discipulador, quem discipula um a um, tem que ter amor. Amor. Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos, que discipular significa também ser modelo para o seu discípulo. Uma coisa, irmãos, que a gente às vezes é frustrado no discipulado um a um, porque o discipulador às vezes não é um exemplo. Como é que o discípulo vai ser um exemplo? Como é que eu vou chegar para o meu discípulo e dizer por que ele não está se congregando, se nem eu mesmo me congrego? Como é que eu vou dizer para o meu discipulando, né, pessoa que eu estou discipulando, que ele tem que ir para a escola dominical, se nem eu mesmo piso na EBD? Então ele tem que ser um exemplo. Os mais antigos diziam que o pastor Estevão, quando era vivo, ele dizia no púlpito da igreja, dizia para a mulher dele, dizia para todo mundo que ouvia: quando eu morrer, se chegar um cobrador lá em casa, pode chamar a polícia que é ladrão. Porque o pastor Estevão não comprava fiado. Isso aí era o quê? Um exemplo. Então, se o discipulador não for um exemplo, o seu discipulado, a pessoa que ele está discipulando, também não será um exemplo. Então, irmãos, para outra questão aqui, Cristo tinha uma missão. Qual era a missão de Cristo? Multiplicar a sua pessoa em nós. Eu achei isso aqui muito interessante. De maneira que nós seríamos e faríamos o que ele começou. Para que a gente tenha um excelente discipulado, nós precisamos ter Cristo em nós, de maneira que a gente vai continuar e a gente vai fazer o que Cristo começou. Outra coisa, o discipulado um a um, ele exige que a gente entenda o valor ou papel sacerdotal de todos os crentes. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então nós temos da parte de Deus poder para ligar uma pessoa a Deus. Uma vez o irmão me ligou de uma congregação e disse: pastor, vem aqui agora. Eu digo: por quê, senhor? O que aconteceu? Mas venha rápido. Mas o que foi que aconteceu? É porque uma pessoa quer aceitar Jesus como Salvador. Eu digo: meu irmão não tem poder para orar por ela não, para ela aceitar Jesus. Eu tenho que sair aqui da minha casa, atravessar Bacabal, ir lá na Pedro Brito, só para orar por uma pessoa. Você recebeu poder, irmão, vá lá e ore por ela. Ele disse: é mesmo, pastor? Eu digo: é. Ele orou pelo irmão lá. Mas as pessoas não entenderam o ministério sacerdotal. Entrar no Santo dos Santos, ter comunhão com Deus, repreender demônio, orar por enfermo, aconselhar, ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente. Outra coisa que exige do discipulado um a um. Primeiro, repita comigo, diga assim: a missão de cada discípulo é discipular. Repita de novo, uma frase tão simples, diga assim: a missão de cada discípulo é discipular. Pastor, mas eu não sou professor da sala do discipulado. Não, não tem nada a ver. A sua missão é discipular. A sua missão é ajudar
essa pessoa a crescer. Eu ouvi hoje a entrevista de um pastor, que eu gosto muito de ouvir ele, chamado de Luciano Subirá. Gosto muito de ouvir as ministrações, os artigos do Luciano Subirá. E ele deu um testemunho porque o filho dele é casado com a filha do pastor Eibe Uber, né? E ele é pastor da igreja Alcance, em Curitiba. E a igreja Alcance, em Curitiba, já tem cerca, ele estava dando testemunho hoje, ela já tem cerca de 7.000 membros. E o pastor Luciano Subirá disse que a igreja deu uma alavancada depois que começou a investir em pequenos grupos e em discipulado 1 a 1. Ela deu uma alavancada. Porque cada crente cuidando de uma pessoa especificamente. E ele estava mostrando lá a estrutura da igreja, e era uma coisa assim fenomenal. E aí vai ter uma conferência de pequenos grupos lá em Santarém, e o pastor Eibe estava dizendo que a igreja de Santarém, através do modelo de pequenos grupos, ela já tem 47.000 membros. Na cidade de Santarém. Se pegar bem aqui a cidade de Santarém, eu não sei se ela tem, talvez, ela é muito grande, talvez tenha uns 200.000 habitantes ou mais, 300.000 habitantes de Santarém, pode até ver no Google aí, mas a igreja lá tem 47.000 membros, lá em Santarém. Agora, irmãos, nós tínhamos um bom hábito antigamente, pastor Valbert, que era cada crente no domingo trazia uma pessoa amiga. Mas vamos apresentar as pessoas amigas hoje, nós vamos ver que nem a maioria dos crentes não estão vindo para o culto. Imagina trazer uma pessoa amiga. 331.000, e uma cidade tem quantos membros? 47.000. Só a Igreja da Paz, lá tem Assembleia, tem outra. 47.000. Será se a Assembleia de Deus em Bacabal, deixa eu fazer essa pergunta para todos nós. Será se a Igreja Assembleia de Deus em Bacabal já pagou o dízimo de salvos aqui nessa cidade? O pastor Valber acabou de dizer que Bacabal tem o quê? 103.000, né, pastor? Então o dízimo dá quanto? 10.300. Será se a gente já tem um dízimo aqui? Isso lhe preocupa, irmão? Você que foi chamado por Jesus? Quem foi chamado por Jesus aqui? Quem tem certeza que foi Jesus que te salvou e te colocou aqui nesse tempo? E aí, como é que vai ser no grande tribunal de Cristo? Eu estava agora numa cerimônia, eu já vou encerrar, do irmão da minha esposa, a Rosa, e o irmão dela foi promovido a tenente-coronel lá na Teresina, e teve a cerimônia de posse, tanto para os praças como para os oficiais. Irmãos, mas que cerimônia bonita. O governador lá, a organização, e aí vinham as tropas, praças, oficiais, todo mundo marchando, né? Marchando e com aquelas palavras de guerra. Aí eles chegaram no posto lá, aí o governador descia, colocava lá, às vezes colocava o broche, colocava, né, naqueles que seriam promovidos. Irmão, a minha mente foi direto para o tribunal de Cristo, quando nós seremos galardoados por aquilo que fizermos no reino de Deus. Aí como é que nós vamos nos apresentar diante do Salvador Jesus? Se lembra daquele da harpa? Posso ter tuas mãos com Jesus. Quem conhece? Apresentar. Diga, posso tendo as mãos.
Amém. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Você acabou de dizer que tem certeza que foi Jesus que te chamou para essa obra. Você acabou de dizer. Foi Jesus que me chamou. Foi Jesus que me chamou. E o que Ele espera de mim? O que Ele espera de você? Que você fique parado? Que você fique inerte? Diante de tudo que Ele já te deu? Diante de tudo que Ele já tem te abençoado? Diante de tudo que Ele já tem te galardoado? Se você é líder de um GF, peça nessa noite estratégia para Jesus. Peça para Deus, Senhor, o pastor acabou de me dizer, o pastor da minha área, meu pastor, que ainda não viu uma multiplicação aqui. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai me dar graça para multiplicar. Receba essa palavra, Deus vai te dar graça. Deus vai te capacitar. Deus vai te encher do seu espírito. Olha, irmãos, eu tenho orado esses dias a Deus para Deus mudar a dinâmica ministerial da minha vida. E eu quero pedir que o Espírito Santo mude a dinâmica ministerial da tua vida. Você vai ganhar pessoas para Jesus. Você vai cuidar bem dessas pessoas. Você vai trazer os frutos para essa congregação. Você vai apresentar diante da igreja. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Em nome de Jesus, se despreenda de tudo aquilo que está te atrapalhando e pegue as armas espirituais para guerrear nesta noite. Que Deus te use na terra, que Deus te use nesses dias, que o poder de Cristo Jesus possa fazer de você uma bênção. Jesus te chamou, então se levante e faça a obra em nome de Jesus.